Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos aqui ao nosso canal. Obrigado por estar compartilhando aqui com a gente o seu tempo, acompanhando os nossos vídeos. Isso ajuda a crescer o nosso canal e desde já te peço, se inscreve aqui, deixa seu like, deixa sua dúvida aqui nos comentários. Todo dia eu estou parando 2, 3 vezes ao dia respondendo todo mundo que deixa as dúvidas aqui, tá? Inclusive hoje eu fiz um vídeo passado sobre dependentes e surgiram várias dúvidas e aí eu quero explorar, porque eu separei alguns tópicos aqui que eu quero explorar com vocês, beleza? Vamos nessa! Primeiro tópico aqui é caso quando o filho se encaixa em um daqueles critérios para ser dependente, seja de idade, seja por estar na faculdade, mas não é dependente. Deve ou não declarar, pode ou não declarar como dependente? Eu peço atenção aqui para uma coisa, se ele não é seu dependente, ainda que você consiga declarar e abater lá um percentual dos seus impostos, você está correndo um risco. Vale a pena correr esse risco? Vale a pena cair na malha por algum fator? Principalmente porque o que a gente vê na prática é que quando a pessoa não é dependente, ela acaba tendo a vida dela particular, mesmo que ela não declare imposto de renda. E aí, por exemplo, se você coloca ele como seu dependente, e aí ele não declarou imposto de renda, mas ele teve uma renda lá que nem ele sabia, ou sei lá, um gasto com cartão de crédito, ou fez um empréstimo, um bem, qualquer coisa, e tiver algum problema lá, esse problema vem para quem declarou ele como dependente. Então cuidado, não sei se vale a pena, eu particularmente não aconselho você sair aí do óbvio, do que é legal, beleza? Outro ponto muito comum que sempre traz dúvidas aí são os filhos de pais separados. Aqui tem uma questão muito polêmica, porque se os pais são separados, só um pai pode declarar o filho como dependente. Por mais complicado que isso seja, qual pai vai declarar? Imagine aqui que você tem guarda compartilhada com a sua ex-esposa, com a sua ex-mulher, enfim, com o seu ex-marido. Como é que você vai fazer? Quem é que declara, né? Não tem jeito, tem que entrar em acordo, mas somente um de vocês dois pode declarar esse filho como dependente. Tem outra coisa muito comum esse ano, que é a questão do auxílio emergencial. E aí vai para aquela situação onde o dependente recebeu o auxílio emergencial. E aí? Meu dependente recebeu o auxílio emergencial e agora? Eu coloco ele como meu dependente ou não? Porque se eu colocar, vai passar os 22 mil, tem que devolver o auxílio, as parcelas do auxílio deu, sei lá, R$ 4.200. E aí, como fazer? Aí eu já quero emendar com uma outra dúvida que tiveram aqui, que uma complementa a outra. Seguinte, dependente, você não é obrigado a colocar um dependente. Fica a seu critério colocar ou não. Inclusive, você pode colocar a pessoa como dependente esse ano, no ano que vem não colocar. E aí, já puxando um outro gancho aqui, vamos supor que você veio colocando uma pessoa como dependente durante, sei lá, 10 anos. Esse ano ela não é mais sua dependente, não tem problema nenhum. Ou se a pessoa não era, perdeu o emprego ano passado, se tornou sua dependente, você pode colocar ela. Por que eu estou falando tudo isso? Você vai analisar, você vai olhar lá, recebeu auxílio, vou ter que devolver se eu te colocar como dependente, então não vou te colocar como dependente, que aí você não precisa devolver o seu auxílio, eu também faço minha declaração aqui à parte. Não tem problema, não tem nada na lei que obrigue você a colocar um dependente, beleza? E aí já quero também diferenciar aqui dependente no imposto de renda para dependente no plano de saúde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar do nome ser igual. Vou dar um exemplo. Eu tenho um plano de saúde e no meu plano de saúde, lá pela minha empresa, por exemplo, pela empresa que eu trabalho, minha esposa e minha filha são minhas dependentes. Só que na prática, minha esposa não é minha dependente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou fazer meu imposto de renda, minha esposa vai fazer o imposto de renda dela, e um de nós dois apenas vai colocar os gastos da filha como gasto com dependente. Quem vai colocar? Quem a filha for dependente, por exemplo, tá? Então, pensa aqui, você tem um plano de saúde, não importa se a sua esposa ou seu marido são dependentes ou não. Você vai colocar a sua parte no seu imposto de renda. O que você é referente à sua pessoa. O seu plano de saúde é R$500, do seu marido 500, do filho de vocês R$300. No seu você vai colocar 500, no dele ele vai colocar os 500 dele. E quem colocar o filho como dependente, coloca o valor do filho, no nosso exemplo aqui, os 300. Outro problema que aconteceu muito é que ano passado, infelizmente essa questão da pandemia, muita gente perdeu o emprego, outras pessoas recuperaram o emprego, teve uma dança das cadeiras aí de empregos, infelizmente isso aconteceu no Brasil ano passado.
E aí a pessoa, uma dúvida que é muito comum e eu não tinha pensado nela e surgiu aqui, é o seguinte: a pessoa era meu dependente, mas ele deixou de ser dependente em novembro, por exemplo. Ele vai ter que declarar os rendimentos dele de novembro e dezembro, nesse exemplo. E uma vez que ele declare, você não pode colocar ele como dependente, ainda que ele tenha sido seu dependente por vários meses no ano passado, tá? Para a Receita, como é que funciona? Lá no portal da Receita, ou você fez a sua declaração, ou você não era obrigado a fazer, ou você foi dependente de alguém. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu era declarado como dependente de uma pessoa nos últimos 5 anos. Aí esse ano eu vou fazer meu imposto de renda. Se eu entrar lá no ECAC, no portal da Receita, vai ter lá, nos últimos 5 anos, declarado como dependente, exatamente assim, tá? E nesse ano vai ter lá, declaração entregue, processada ou IMALHA, enfim. Mas o que a gente quer é que a declaração esteja lá como processada, beleza? Então não tem problema nenhum. Só que deixou de ser dependente ano passado, seja qual foi a época, e vai declarar, quem declarou não pode mais ser dependente. Outra coisa que surgiu aqui é sobre a retificação da declaração no caso de dependentes. Você pode retificar a declaração a qualquer momento, desde que, se tiver passado do prazo, você não pode mudar o tipo de declaração, entre completa e simplificada. Mas isso é outro papo. Pensa aqui no dependente. Você foi lá, fez a sua declaração e não colocou seu filho como dependente, ou qualquer que seja o dependente, não colocou. Aí depois você pensou e falou assim: putz, fulano é meu dependente, esqueci de colocar ele, vou colocar. Você pode retificar e colocar. Da mesma forma que você colocou e aí descobriu que seu ex-marido colocou lá também e quem vai ficar com o dependente é ele, por exemplo. Aí você pode ir lá, fazer a retificação e tirar o seu dependente, mesmo que você já tenha enviado. Só retificar, não tem problema nenhum, tá? E aí um último ponto aqui importante é sobre servidor público. Tem alguns casos que a pessoa é servidora pública, mas é dependente de outra pessoa. Não tem problema nenhum. Se eu vou fazer minha declaração de imposto de renda e um dos meus dependentes é servidor público, eu vou colocar essa pessoa como minha dependente e vou colocar os rendimentos dela de servidor público na minha declaração normalmente. Não diferencia em nada de outro emprego qualquer ou de outro rendimento qualquer. Beleza? Foram tópicos importantes para complementar aqui o assunto dependentes que eu quis trazer para você. Se você gostou, se inscreve, deixa seu comentário, curte aqui. Toda vez que vocês fazem isso, ajuda a crescer nosso canal. E desde já, muito obrigado por estar ajudando a gente a crescer esse canal. Beleza? Se ainda ficou alguma dúvida, cara, comentário, faço questão de responder todo mundo. Um abraço, tamo junto.